E aí, viajante, eu sou a Mariana, criadora do Quando Viajamos, e nessa série de vídeos eu vou te explicar como você pode economizar 70% ou mais na compra da sua passagem aérea e dessa maneira poder viajar muito mais. No vídeo anterior, eu te contei 2 aprendizados que eu tive e que você também tem que ter se quiser viajar mais, e também te expliquei 5 motivos pelos quais você não deve delegar a pesquisa da sua passagem aérea, ou seja, porque você mesmo deve aprender as técnicas necessárias para encontrar passagens aéreas e buscar a sua passagem por conta própria. Se você, por um acaso, ainda não assistiu o vídeo 1, pausa esse vídeo, assiste o vídeo 1 e depois volta aqui para continuar assistindo esse vídeo. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer todos os comentários das pessoas que assistiram o primeiro vídeo. Eu respondi esses comentários e se você ainda não deixou o seu comentário ou a sua pergunta, deixa aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer. É muito legal ver tanta gente interessada em aprender a viajar com mais frequência, a viajar mais barato, enfim, viver uma vida cheia de aventuras pelo mundo. Então eu acho o máximo ler os comentários de vocês. Vamos então para os 3 passos essenciais para emitir passagens aéreas mais baratas. O primeiro passo é descobrindo a melhor época para viajar, ou seja, a época em que as passagens estão mais baratas. Eu vou te dizer as épocas mais baratas para viajar para alguns dos destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros. Buenos Aires, na Argentina, destino tão amado por nós brasileiros e cidade escolhida para ser o primeiro destino internacional de muitos viajantes, a época em que as passagens estão mais baratas é em agosto e mais caras em fevereiro. Santiago, no Chile, outro destino queridinho na América do Sul, tem como época mais barata para voar o mês de maio. Nessa época também é baixa temporada, então a cidade vai estar mais vazia, os hotéis estão mais baratos e os pontos turísticos também estarão com menos filas. Falando agora dos Estados Unidos, a glamurosa Miami tem como época mais barata para voar o verãozão americano, que é agosto, o que é uma ótima notícia, época de sol, calor, praia, mas cuidado com os outros gastos dessa viagem, viu? Porque os hotéis, principalmente perto da praia, devem estar mais caros nessa época. E quando os voos costumam estar mais caros para Miami é em janeiro. Para você que quer ir para Disney, o mês mais barato para voar para Orlando é em setembro e o mês mais caro é em janeiro. Então, se você quiser ir para Disney em agosto, por exemplo, como é barato viajar para Miami nessa época, e Miami fica perto de Orlando, cerca de 6 horas de carro ou de ônibus, uma opção é voar até Miami e ir para Orlando por via terrestre. Mas se a sua intenção é visitar os parques de Orlando em agosto, eu não recomendo muito não, porque essa é a super alta temporada lá, faz muito calor e você vai ficar muitas horas nas filas para conseguir ir em poucos brinquedos. Eu te aconselharia procurar épocas mais tranquilas, como setembro, por exemplo. Para Nova York, os voos mais baratos são em outubro e mais caros em julho, no verão. Agora falando de Europa, para Lisboa, Madrid, Londres, dentre outras capitais europeias, as passagens costumam estar mais baratas em março, finalzinho do inverno, e mais caras em julho, que é no verão. O segundo passo para economizar com passagens aéreas é saber quais são as melhores plataformas para pesquisar passagens. Existem várias plataformas que eu indico, mas hoje eu vou te falar de uma específica que é a Skyscanner. Ao contrário do que muita gente pensa, não é a plataforma que você escolher que vai definir se você vai encontrar bons preços ou não, mas tudo o que envolve a pesquisa da sua passagem. A antecedência, a hora certa, os melhores dias, entre várias outras coisas. O que a plataforma vai fazer é te auxiliar buscando em vários sites e comparando qual tem o melhor preço, rastrear os preços para você, entre outras funcionalidades que podem te auxiliar a escolher a melhor data da sua viagem. Agora eu vou te mostrar na tela do meu computador as funcionalidades do Skyscanner. Então eu abri aqui o Skyscanner. E aí vamos ver algumas coisas que dá para fazer aqui. Vamos colocar do Rio de Janeiro para Porto Alegre, por exemplo. Aqui, na hora de colocar a data, não necessariamente eu preciso colocar uma data fixa. O que eu posso fazer? Escolher um mês aqui. Então, por exemplo, se eu tenho férias em outubro, coloco outubro e aí clico em buscar. Aí aparece todas as datas aqui e ele te mostra quais são as datas mais baratas. Então aqui eu consigo ver, esse dia tá 269, 264, aí tem um dia aqui, ó, 179. Então eu vou escolher esse dia. E aí eu quero ficar uma semana, por exemplo, tem uma data mais barata aqui, indo no dia 22, voltando, né, no dia 22.
dá 179. Eu clico e aí a minha passagem aqui, eu peguei da maneira mais barata possível, no mês que eu tinha, R$358. Isso dá uma diferença, tipo, se eu pegasse uma data específica, que fosse do dia 1 ou dia 8, por exemplo, eu já ia pagar R$538, então tem uma diferençazinha boa aí. Outro exemplo, vamos colocar agora uma viagem internacional. Saindo do Rio, vamos para a Itália. Geralmente, o que a gente faz? A gente coloca a cidade que a gente quer ir ou então o aeroporto que a gente quer ir aqui no buscador. Só que o que o Skyscanner deixa você fazer? Ele deixa você colocar o país também. Então, não necessariamente você precisa escolher qual lugar você vai. Às vezes você vai para a Itália, por exemplo, ou para qualquer outro país e vai visitar várias cidades. O que você pode fazer? Pesquisar a passagem para esse país e aí voar para a cidade que for mais barata, não necessariamente a capital, por exemplo, Roma. Vamos colocar aqui Itália para poder ver o que vai aparecer. Então, essa é uma funcionalidade de colocar o país que você quer ir. E outra, quando a gente viu a passagem para Porto Alegre, eu coloquei aqui que eu queria em outubro e ele encontrou as datas mais baratas em outubro. Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar o ano inteiro, olha só, de hoje até daqui a um ano e ver qual é a data mais barata nesse ano para você poder viajar. Então, é só eu selecionar aqui na data mês mais barato. E aí ele vai encontrar o mês mais barato para viajar no ano para a Itália. Então, vai procurar o país inteiro. Então, olha só, bem abrangente, né? E ainda, outra coisa que você pode fazer aqui, olha, adicionar aeroportos próximos. Caso você vá selecionar uma cidade ou então um aeroporto, mas você quer que ele encontre outros aeroportos também, caso a passagem seja mais barata, você também pode colocar isso aqui, adicionar aeroportos próximos. Se você não quiser fazer nenhuma conexão, você coloca apenas voos diretos, mas geralmente, principalmente destino internacional, quando voa direto, ele costuma ser mais caro. Então vamos buscar aqui para Itália no mês mais barato. E olha só o que ele achou. Ele achou Bolonha, a cidade mais barata. Eu não imaginava, eu pensei que fosse ser Milão, porque geralmente Milão é mais barato do que Roma, pelo que eu tenho visto ultimamente. Mas tem mais voos para Roma, né? Mais promoção assim é para Roma. Mas Milão tem tido, sim, bons preços. Mas assim, no ano inteiro, o que ele achou mais barato foi Bolonha. Interessante, né? A cidade da bolonhesa. Então, vamos ver para quando ele achou esse preço aqui. Ele achou em outubro, olha só, no mês que eu tinha selecionado, de 1 a 15. Então, legal. Muito bom, tipo, uma data assim que o pessoal geralmente tem de férias mesmo, né? 14, 15 dias. E aí você clica em buscar e ele vai encontrar a passagem, vai te mostrar onde é a conexão e tudo mais. E olha só o voo que ele achou. Ele achou aqui pela Ibéria. Então, a Ibéria tem conexão em Madrid. Então, dá para você fazer um stopover. Stopover eu vou te ensinar daqui a pouquinho, que é o terceiro passo. Mas olha só, esse voo aqui para a Itália, você já pode fazer um stopover e conhecer Madrid também. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos colocar uma cidade, sei lá, Orlando. E vamos botar uma data específica. Data específica. Novembro, não sei, de 12 a 19, por exemplo. Buscar. E o que eu ia mostrar para vocês agora, o próprio aplicativo já me mostrou. Não necessariamente ele vai sempre abrir isso aqui, mas deixa eu fechar aqui para vocês verem como é que faz, na verdade. Ele tem isso aqui que é um alerta de mudança de preço. O que isso significa? Você tá de olho em uma passagem, mas você não quer ficar entrando todo dia para poder ver se ela diminuiu ou se ela aumentou. Você clica aqui e aí ele vai te mandar um alerta toda vez que houver uma modificação de preço para esse voo, tanto para mais quanto para menos. Então, aqui você vai escolher se você quer ser alertado com o Google, com o Facebook ou por e-mail. E aí, cadastre o seu e-mail aqui, clica em continuar e ele vai te mandar sempre que houver uma alteração de preço. Então, isso é uma coisa sensacional para você não precisar ficar toda hora entrando na plataforma para ver se houve alguma mudança de preço ou não. Ele mesmo vai te avisar toda vez que o preço mudar. E aqui eu escolhi uma data específica, mas eu posso clicar aqui em mostrar todo o mês. E aí ele vai abrir aquela parte de
selecionar por dia mais barato. E aqui ele já faz uma diferença, né? Já mostra para você em verde os dias que estão mais baratos, em laranja os dias que estão mais ou menos, laranja ou amarelo, não sei. E em vermelho os preços que estão mais altos. Então, batendo o olho você já sabe quando está mais barato. Então, por exemplo, aqui dia 2 está 1.250 a ida, aqui está 1.248, enfim. Aí você vai selecionando por aqui qual é a data que está mais barata. Ele também mostra em forma de gráfico, assim, as datas mais baratas. Então, o Skyscanner acaba sendo muito bom se você ainda não marcou as suas férias, para você poder ficar de olho. Qual é o melhor preço para viajar para o lugar onde você quer ir, quando a passagem tá com o melhor preço. Dá para fazer muita coisa. E isso de te ajudar a marcar data é muito bom. Você, às vezes, tem um mês inteiro de férias, aí vai e coloca lá qual é a data mais barata para viajar nesse mês. E aí você seleciona e você pode economizar muito, 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 mudando de um dia para o outro. Indo um dia antes, voltando um dia depois, coisas desse tipo. Isso pode te ajudar a economizar muito, às vezes, por 1 ou 2 dias, assim, de modificação na ida ou de modificação na volta, você já consegue, tipo, 50% de economia, às vezes. Enfim, faz muita diferença você tentar outras datas. Já fica essa dica para vocês, não tenha uma data fixa. Dá uma olhada para ver se você voltando um dia antes não vai ser mais barato e tudo mais. Às vezes a gente quer aproveitar o máximo das férias, quer ficar o máximo de tempo possível, mas a gente não tem verba suficiente para isso. Então o que a gente tem que fazer é tentar maneiras de deixar essa passagem mais barata, e fuçando aqui o buscador é uma ótima maneira de encontrar passagens mais baratas. Ainda mais isso aqui de colocar o mês mais barato do ano, sabe? Ele vai achar quando mais barato no ano inteiro para você poder viajar para lá. Então, esse é o Skyscanner. Eu sugiro que você entre no site e fuce muito aí, faça várias combinações e tal, para você poder ficar familiarizado com a plataforma e assim poder tirar melhor proveito dela. O terceiro passo para comprar passagens aéreas baratas é saber quais são as técnicas avançadas que os viajantes profissionais usam para otimizar as suas viagens e maximizar o número de destinos visitados. Hoje eu vou falar de uma dessas técnicas avançadas, que é o stopover, mas esteja ciente que existem várias outras. O stopover é, ao fazer uma conexão em uma cidade, aproveitar e ficar alguns dias nessa cidade antes de pegar o seu voo para o seu destino final, sem precisar pagar nada mais por isso. Então você vai pagar a sua passagem para o seu destino final, mas vai aproveitar e conhecer um destino extra, sem precisar comprar uma passagem extra. Por exemplo, o meu voo do Rio para a Austrália era pela Emirates e obrigatoriamente tinha uma conexão em Dubai. Eu aproveitei para fazer um stopover de 6 dias em Dubai antes de continuar viajando para a Austrália, e a companhia aérea não cobrou nada mais por isso. É importante destacar que você não pode fazer o stopover em qualquer conexão que você fizer. Só é possível fazer o stopover no hub da companhia aérea, que é o aeroporto sede dela. E nem sempre vai ser de graça, às vezes eles cobram uma pequena taxa, então pesquise para ver se realmente vale a pena. Mas onde você pode fazer o stopover? Como eu falei anteriormente, apenas do hub da companhia aérea que você voar. Eu vou te dizer alguns hubs das companhias aéreas mais famosas. A Copa tem stopover na cidade do Panamá, a Alitalia tem stopover em Roma, a Avianca tem stopover em Bogotá, a Air France em Paris, a TAP em Lisboa ou na cidade do Porto, a KLM em Amsterdã, a Turkish em Istambul, a Emirates em Dubai e a Etihad em Abu Dhabi. E eu vou te mostrar agora como fazer um stopover na tela do computador. Então eu vou abrir aqui o meu navegador, que pode ser o seu navegador de preferência. Aqui eu estou usando o Google Chrome, mas não se esqueça de sempre quando for pesquisar passagem aérea, pesquisar numa guia ou numa janela anônima. Então eu vou botar saindo do Rio de Janeiro e indo para Roma no dia 21 de fevereiro. Essa passagem dá R$ 1.587 e ela tá mais barata pela TAP. Aí a gente clica e vê como é esse voo, como funciona esse voo. Então é um voo que sai do Rio, vai para Lisboa e depois você vai pegar outro voo de Lisboa para Roma. E Lisboa é exatamente o hub da TAP. E como eu sei disso? Muito fácil. É só você ir no Google, abre aqui uma janelinha do Google.
e coloca assim o nome da companhia que você achou lá a mais barata, no caso a TAP, e aí coloca hub. E vai aparecer, por exemplo, a TAP tem 2 hubs, então apareceu o aeroporto de Lisboa e o aeroporto do Porto. Mas vamos ver então se eu parar e ficar alguns dias em Lisboa antes de ir para Roma. Qual vai ser o preço? E aí, dessa vez, eu vou colocar várias cidades, em vez de colocar só ida. E aí eu vou colocar Rio de Janeiro, Lisboa, que é onde eu quero fazer o meu stopover, no dia que eu quero sair aqui do Rio. E vamos colocar uns dias. Ele já colocou aqui automático dia 25? Vamos ver dia 25. E aí depois você vai colocar Lisboa para seu destino final, no dia que você quiser sair de Lisboa. No caso aqui é Roma. Esse aqui é dia 21 de fevereiro, e aí fica 4 dias em Lisboa, e dia 25 de fevereiro parte para Roma. Essa passagem fazendo stopover de alguns dias em Lisboa dá R$ 1.597. Então, deu uma diferença de apenas R$10 se você ficar alguns dias em Lisboa, o que é muito pouco. Mas isso pesquisando voltando dia 25. Vamos ver nos outros dias como tá o preço. Se eu voltar, por exemplo, dia 26... Gente, olha isso. Se você, em vez de ir direto para Roma, você ficar em Lisboa do dia 21 ao dia 26... você ainda economiza. Sua passagem sai mais barata do que se você tivesse ido direto para Roma e não tivesse aproveitado Lisboa. Porque olha só, vou voltar para outra aba que a gente tinha pesquisado sem o stopover. Sem o stopover, do Rio até Roma estava 1.587. Com o stopover em alguns dias em Lisboa, a passagem ficou 1.376, então ficou ainda mais barato. Então aí você pode ir brincando com os dias, porque às vezes vai ser mais caro, às vezes vai ser o mesmo preço, às vezes vai ser até mais barato. Então você pode ir brincando aí de fazer stopover, se você quiser. Agora, muita gente me pergunta, por que eu estou compartilhando essa informação publicamente? Como eu te contei no vídeo 1, eu demorei muito tempo batendo cabeça para poder aprender as estratégias que me permitissem viajar mais barato. E sinceramente eu acho que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento também. Afinal, já está comprovado que viajar traz de fato felicidade. Nessa aula eu te dei 3 passos essenciais para você poder emitir passagens aéreas mais baratas, mas além do que foi ensinado aqui, existem muitos outros detalhes em relação aos melhores dias e horários para comprar passagens, quais são as melhores plataformas, como essas plataformas podem otimizar a sua viagem, várias estratégias avançadas, enfim, ainda tem muita coisa em relação a como emitir passagens aéreas baratas. Por isso, para quem quer se tornar realmente um expert e emitir passagens baratas, eu criei um treinamento mais completo e detalhado, onde eu dou um passo a passo de como encontrar passagens aéreas baratas, onde eu te ensino as estratégias que você precisa saber para nunca mais depender de ninguém e também como não depender de promoção. E eu vou falar sobre esse treinamento mais pra frente. No próximo vídeo nós vamos falar sobre milhas aéreas, e se você não quiser perder de jeito nenhum o próximo vídeo e ainda não está na minha lista de transmissão no WhatsApp, é só mandar uma mensagem para esse número que está aparecendo na tela e dizer assim: Mari, me avisa da aula. Assim você não corre o risco de perder. Vou te pedir uma coisa, tira um print dessa tela e me marca nos stories. Meu Instagram é @quandoviajamos, que eu vou repostar todo mundo que marcar que está assistindo a Semana da Passagem Aérea. E aproveita para me seguir lá também, que eu estou diariamente postando dicas imperdíveis de como viajar mais e como viajar mais barato. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo falando o que você achou dessa aula, e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui também que eu vou responder todo mundo. Sexta-feira nós nos vemos no terceiro vídeo. Beijo!